posso ter medo? Porque eu tenho aquele que é Emanuel, que é Deus conosco. Deus não veio mentir. Então por isso que ninguém pode tirar a nossa esperança. Porque quem que está conosco? Emanuel. É aquele que vem nos salvar, é o Cristo, é Jesus. Jesus é aquele, quando o anjo falou para José, o nome dele será Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Vai fazer o povo voltar para Deus. Então a gente precisa pensar nesse tempo de Natal. Como é que eu tenho conduzido a minha vida? Será que a minha vida cristã também está sendo levada assim, correndo sem parar, sem pensar, nesse tempo que nos é dado? O que eu tenho feito com a graça, com a presença de Deus na nossa vida? O que eu tenho feito com isso? Porque eu preciso me converter e iluminar a minha vida para levar a luz para quem não tem, para quem não descobriu, para quem fala, odeio Natal. Por que você odeia Natal, minha filha? Presta atenção. Odeia Natal por quê? Porque na verdade, o que a gente deveria sofrer, não é porque não que não tenha, misericórdia. A gente trabalha para isso, para que todo mundo tenha o básico, tenha comida, tenha o presente. Mas hoje, qual é a grande tristeza da minha vida? É alguém ter a consciência de um Deus que o ama e daquele que não tem essa consciência. Hoje a minha grande preocupação com as pessoas é a salvação das almas. Essa é a minha grande preocupação. As pessoas passam pela vida completamente alienadas disso. E isso é a coisa mais importante que nós temos, é a nossa alma. Isso é seríssimo, porque isso é eterno. Eterno. O que eu tenho aqui fica, mas a minha alma vai. E ela é eterna. Isso não é brincadeira. Então despertar o outro para a beleza. As pessoas acham que hoje o mundo quer viver longe de Deus porque acha que eu não posso ficar dependente de Deus. Imagina. O amor não é dependência, é dom. Deus nos ama, isso é dom. Você acha que Deus nos quer igual o menino retardado atrás dele, que não consegue dar um passo? Não, Ele nos quer filhos inteiros que dão conta de andar, mas sob obediência. Quando eu falo de filho retardado, não é na expressão de doença mental, eu falo do retardo da alma, aquele povo morto na alma, que não dá assídia, daquele povo assim que mole, faz um bando de gelatina, né, que não tem atitude na vida. Não, a gente precisa de ter atitude diante da fé, né, assumir essa verdade, falar, Ele veio, isso aconteceu na história. Existiu um tempo que Deus veio, em Jesus cumpriu-se essa promessa de que uma virgem daria a luz. E ela era Maria. Ela é aonde nasceu essa flor de Deus, não é? É o rebento, de onde tinha o resto de Israel e que surgiu o povo. Isso é maravilhoso. Como é que as coisas de Deus se cumprem? E nós não sabemos que dia, que hora Ele retorna, mas Ele vai voltar porque é a promessa dEle. É a última que falta para ser cumprida. Como é que eu estou conduzindo a minha vida sabendo, nós que estamos aqui, temos consciência que a nossa vida é eterna, que Deus nos ama? Como é que eu estou vivendo a minha conversão? Como é que eu estou cuidando daquela parte que Ele me deu para ser responsabilidade? A minha responsabilidade, às vezes é minha família. Às vezes é um menino que eu tenho um filho. Às vezes eu tenho 10 meninos para cuidar. Às vezes é vocês que Deus me deu para cuidar. É a minha responsabilidade ficar aqui na cabeça de vocês para prestar atenção. Estou rezando, escutaram e responde para mim. Que é a minha responsabilidade que Ele confiou. E eu não posso fazer de qualquer forma. Que Ele confiou. Então nós temos que fazer o melhor até Ele chegar ou Ele nos chamar. O que nós estamos fazendo com tantos dons que Ele deu? Será que a gente de verdade estamos podendo ser como uma estrela na vida do outro? Estamos carregando essa alegria de ter uma pertença, de saber que a nossa vida ela tem um outro olhar, uma outra dimensão, um outro calor, porque somos amados. Se a gente está vivendo sem coragem, que qualquer coisa nos destrói, que a gente é mole para as situações da vida, é porque a gente não está pedindo à mãe para nos ajudar. Fala, consegue de Deus a graça para mim? De ter fortaleza de espírito, de ter firmeza de caráter, de assumir a minha fé, de viver com coerência a minha fé. Pede a Deus a graça para mim da obediência. Peça a Deus, a senhora que é minha mãe,
Me ajuda a caminhar com Ele como a senhora caminhou. Me ajuda. Me ajuda de verdade a ser um cristão que as pessoas olham e falam, ela é cristã. Porque a vida dela revela. Então é preciso que a gente tenha coragem de se ver. E de entender que aqui não é uma brincadeira. Que nós não podemos perder tempo. E nem gastar o tempo à toa. Mas pedir a Maria que, como nossa mãe que nós ganhamos, ela que é a cheia de graça, ela que é a amada, escolhida, eleita, a filha amada do Pai, aquela que Ele olha com predileção, aquela que tem dele tudo, né? Nossa Senhora foi coroada triplicemente, né? Ela recebeu a coroa do Pai e Deus deu a ela o poder, né? Então depois da Santíssima Trindade, a pessoa mais poderosa do universo é ela. Então às vezes a gente precisa pedir a ela. Jesus deu a ela a sabedoria. Então ninguém tem mais conhecimento sobre a Trindade do que Maria. E o Espírito Santo concedeu a ela o amor. Então depois da Trindade ninguém é mais bondoso, mais doce do que Maria. O que nos falta? Pedir a ela que nos dê como ela a graça de acreditar e não ter medo de se entregar a Deus como ela se entregou. Ela e José deixaram mão à vida e falou, está entregue. E que a gente tenha uma confiança em Deus como ela teve. Ninguém teve uma fé como ela, inabalável. Ela acreditou e seguiu. Por isso ela é bem-aventurada.